Oiê, bem-vindos ao primeiro vídeo do meu canal. Pra quem não me conhece, o meu nome é Jéssica e eu abri esse canal para postar alguns dos meus desenhos, talvez alguns outros trabalhos artísticos. E esse primeiro vídeo vai ser um desenho da capa do canal. A ideia inicial era fazer um desenho pra fotinha do perfil, só que eu fiz esse desenho e eu acabei perdendo o final do vídeo e eu não vou conseguir postar. Eu vou postar ele em forma de shorts. E o primeiro vídeo então vai acabar sendo um vídeo da capa do canal. Tecnicamente também sou eu no desenho, então ainda vai ser meu rosto. Falando em rosto, a ideia é não aparecer muito aqui com o meu rosto, mas só as minhas mãos e o papel e os desenhos. Então essa vai ser uma das poucas vezes que eu vou aparecer aqui. Mas eu peço que vocês acompanhem o desenho. Eu vou falando por cima enquanto desenho. E é isso. Muito obrigada. Já deixa uma curtida aí pra me ajudar e me incentivar a continuar desenhando, porque vai me ajudar bastante. Então vamos começar com o vídeo. Eu vou usar um caderno, um sketchbook de aquarela, né? Ele tem uma folha especial para aquarela, ele é um pouco mais grosso, tem um pouco mais de textura. Eu vou começar a fazer o rascunho e eu acelerei bastante todo o vídeo para não ficar muito comprido nem muito cansativo. E aí eu vou falando por cima. A ideia original, na verdade, era eu falar enquanto eu desenhava, né? A minha grande inspiração é a Renata Celli. É a minha artista preferida aqui do YouTube e eu gosto muito dela. E ela fala assim enquanto ela desenha, de uma forma bem espontânea. E eu gosto muito desse estilo. Mas eu tenho muita dificuldade ainda para fazer isso. Até a introdução, se vocês separarem bem, eu tenho muita dificuldade, eu não me sinto confortável, né? Porque eu sou autista, então eu já não me sinto confortável para falar com as pessoas normalmente. Então no vídeo também eu fico muito desconfortável, eu desvio o olhar, eu fico nervosa para falar, eu estou super nervosa até para falar agora mesmo, não olhando pro meu rosto. Acabo falando um pouco rápido demais, no respiro. Mas eu vou melhorar nessa parte. E falando em melhorar, eu quero que vocês peguem live comigo nesse vídeo, porque eu tô gravando com o celular. Eu nem tenho câmera, não tenho áudio, não tenho microfone, não tenho nada. Vai estar tudo meia boca. Mas pega live comigo, porque é o primeiro vídeo que eu faço. Eu não entendo absolutamente nada de vídeo, nada de edição, nada de nada. E ainda assim eu quis fazer um vídeo mais ou menos assim legal pra vocês assistirem. E também para me incentivar, né, a continuar desenhando, que é o principal motivo de eu ter feito um canal, na verdade. Foi para que eu continuasse desenhando e pudesse melhorar os meus desenhos aos poucos. Que eu sei muito bem que é a prática que vai fazer a gente ficar melhor. Só que às vezes eu não consigo praticar tanto. Eu acabo não desenhando tanto e aí não tem como eu melhorar, né? O desenho ele tá num estilo um pouco mais cartoon, mas como eu usei uma foto de referência, eu acabo pegando muito os padrões do realismo, né? E eu gosto do jeito que tá, só que ainda não é exatamente o estilo que eu quero chegar, então eu tô trabalhando no meu estilo também aos poucos. Agora eu tô começando a desenhar o meu gatinho, né? Eu decidi colocar os meus dois gatinhos no desenho porque eu acho que é uma parte forte da minha personalidade, é gostar de gatos. E eu amo demais os meus gatos, pra mim eles são como da minha família. Esse primeiro que eu tô desenhando é o meu gatinho macho, eu tenho dois gatinhos frajolas. O nome dele é Boulos, justamente porque ele decidiu adotar, eu e meu marido. Ele simplesmente entrou na casa e decidiu morar com a gente. A segunda que eu tô desenhando agora é a Ariel. O nome dela é Ariel, mas a gente normalmente chama ela de Pitiquinha, porque ela é muito pequena. Mas apesar de pequena, ela é muito gordinha, porque ela come demais. Eu tento dar uma regrada nela, mas ela não para de miar, mia pra caramba. Eu dei um alt zoom aí, porque eu tava desenhando, simplesmente não percebi que eu tava com o zoom ligado. Não tava dando pra ver a folha inteira, mas eu achei que tava legal também. E eu acabei dando um alt zoom pra ficar melhor pra ver tudo.
O que eu tô pegando agora pra usar chama Limpa-Tipo. É uma borracha maleável, parece uma massinha. A marca dessa, se eu não me engano, é da Lyra. Então tem que modelar bastante ela, porque ela fica dura quando você guarda. E eu uso ela pra clarear o desenho, pra não ficar com muita marca de lápis na hora que você vai passar a aquarela. Mas também tem gente que usa ela pra modelar ela, deixar uma pontinha bem fininha e usar em espaços específicos do desenho, né, como uma borracha bem fininha. Eu acho que até funciona, mas eu acredito que ela não apague tão bem quanto uma borracha plástica ou algum outro tipo de borracha. Eu prefiro usar ela pra limpar mesmo o desenho, que ela não apaga totalmente, ela deixa só o desenho bem clarinho. Inclusive, talvez vocês nem enxerguem mais o desenho, porque ele vai ficar extremamente claro para poder começar a passar a tinta. Aí tá a aquarela. Eu tô usando uma aquarela da Koi, né, da Sakura. Ela, se eu não me engano, tem 72 cores ou alguma coisa assim. É uma aquarela muito boa, apesar dela ser extremamente cara. Ela não é extremamente também, né? Ela é cara, mas tem aquarelas muito mais caras que ela. E eu acho que vale super a pena. Acho que ela tem um custo-benefício muito bom. Eu misturo bastante as cores para poder fazer um tom exato do que eu quero, né? Apesar dela ter bastante cores, eu ainda não encontro exatamente os tons que eu quero, então eu gosto bastante de misturar uma tinta com a outra. A parte da pintura é a minha parte preferida, eu gosto demais. Só que eu acabei acelerando também, porque como eu vou falar por cima do vídeo, né? Como eu estou falando por cima do vídeo, eu achei que ia ficar um pouco monótono demais, eu falando com... eu falando e pintando bem devagar, ia ficar muito comprido o vídeo também. Mas eu vou tentar nas próximas, como eu disse que eu também vou tentar falar enquanto desenho, deixar sem acelerar tanto a parte da pintura, porque é super satisfatório, eu gosto demais. Agora eu queria pedir uma ajuda pra vocês. Eu pretendo fazer alguns outros personagens, né, não que eu seja um personagem, né, que eu tô desenhando eu mesma nesse vídeo, mas eu pretendo desenhar alguns personagens, tanto de mangá, quanto de desenho, de filme, qualquer personagem no meu estilo, pra poder fazer um estilo meu mesmo, que eu acho que eu ainda não tenho um estilo próprio tão bom. E aí eu gostaria de pedir pra vocês comentar algum personagem que vocês gostariam que eu desenhasse. E se ele não ficar muito bom, depois de um tempo eu vou desenhar ele de novo pra ver se ele fica melhor. Mas eu gostaria de começar, eu tenho que começar de algum lugar. Então se vocês puderem colocar aí algum personagem que vocês acham que ficaria legal no meu estilo de desenho, ou que simplesmente vocês querem ver um desenho desse personagem, coloquem aí nos comentários pra eu poder fazer um vídeo sobre isso também. Outra coisa, como eu ainda tô fazendo os vídeos falando por cima, eu queria pedir pra vocês colocarem perguntas que vocês queiram saber sobre mim, até porque eu sou super nova aqui, né, o meu primeiro vídeo, então eu sei que muita gente não vai saber absolutamente nada sobre mim. E qualquer coisa que vocês quiserem saber sobre mim, coloquem aí uma pergunta no comentário também, que eu vou respondendo nos próximos vídeos. Então aproveita que vocês estão num canal extremamente pequeno e que eu vou responder todos os comentários e vou ler todas as perguntas. E aí vocês podem me mandar perguntas, me mandar personagens, me mandar qualquer coisa que vocês acharem legal mandar pra mim, alguma ideia, algum tema de qualquer coisa, para os próximos vídeos. E eu vou ler e vou responder todos os comentários. E também não esquece de curtir o vídeo, por favor, porque vai me ajudar demais a continuar desenhando, a me incentivar. Até porque o canal só cresce desse jeito. E se ele crescer eu vou ficar tão feliz.
e eu vou continuar desenhando mais com certeza. E isso vai ajudar demais no meu estilo. E quero pedir desculpa pra vocês se eu estiver falando extremamente rápido ou estiver com muito tique de linguagem. Realmente esse vídeo vai estar bem mais ou menos, porque eu estou extremamente nervosa. E eu percebi que eu estou falando muito extremamente, fazendo muito Mas como eu disse, é o primeiro vídeo que eu gravo. Ó, de novo. É porque eu tenho que pensar no que eu vou falar e aí eu tento dar uma enrolada. Eu poderia ficar quieta, mas eu não consigo. Então, eu tô tentando falar para deixar um vídeo divertido, legal, pelo menos interessante. De novo, peguem leve comigo. É o meu primeiro vídeo. Eu não sei gravar. Não sei direito fazer os áudios dos vídeos, mas eu vou melhorando aos poucos e nos próximos vídeos eu prometo que vai ficar melhor. Não digo que vai ficar perfeito, né, porque eu tô no começo, mas eu vou melhorando aos pouquinhos. Eu vou melhorar também a qualidade dos materiais que eu tô usando, não só os de desenho, mas pro vídeo mesmo. Eu pretendo comprar um microfonezinho, uma câmera, ainda que não das mais caras. E eu não vou esperar a monetização nem nada de vídeo, porque eu sei que isso demora muito. E como é pra uma coisa que vai fazer bem pra mim, pra um hobby mesmo, né, que é desenhar, eu pretendo comprar assim mesmo pra poder ficar uns vídeos melhores e mais legais pra vocês. Uma qualidade boa também. Pra quem tá com dúvida por que eu parei de me pintar e comecei a pintar os gatos, na aquarela a gente precisa esperar uma parte secar pra poder pintar a outra, senão uma tinta invade na outra e acaba misturando as cores, fica uma coisa que não fica um borrão, basicamente. Uma cor entra na outra e aí fica sem definição as duas partes do desenho. Então, pra você pintar uma parte que tá próximo de uma parte que você já pintou, por exemplo, se eu fosse pintar o cabelo, ele tá próximo da pele, ele ia acabar entrando a tinta da cor do cabelo na pele, tinta da pele no cabelo, ia ficar um borrão e não ia ficar coisa nenhuma. Eu sei que tem gente que usa uma técnica que usa mais tudo molhado, mas eu realmente não sei fazer essa técnica, não sei nem se é possível fazer dessa forma, de fazer coisas diferentes com tudo ainda molhado. Mas eu geralmente espero secar uma parte para poder fazer a outra. Nessa parte aí a pele já tinha secado um pouco, então eu comecei a fazer algumas sombras. Eu vou usar lápis de cor no final e para poder dar um toque mais forte nessas sombras, dar uns detalhes melhores. Vocês vão ver quando eu começar a usar o lápis, eu vou mostrar e vou falar qual lápis que é. E falando em lápis, gente, lápis e borracha que eu uso pra fazer rascunho, pra fazer os desenhos, são os mais simples possíveis. Vocês podem ver que meu lápis tá até um pouquinho, esse lápis laranja aí que eu usei. É um lápis da Faber-Castell escolar normal, uma borracha normal escolar. Eu gosto de usar borracha plástica, essa borracha aí ela não é tão macia, né? Ela é um pouquinho mais plástica do que algumas borrachas escolares, mas é uma borracha que você encontra em qualquer lugar, em qualquer papelaria, é bem facinho de encontrar. Então se você também pensa em começar a desenhar ou alguma coisa assim, você pode começar com lápis de borracha simples que você talvez tenha aí na sua casa. Se você não tiver, é coisa facílima de encontrar e também bem baratinho. E é o principal que você precisa para começar a desenhar. Caso você queira colocar um contorno, uma coisa mais legal no desenho, você pode usar uma caneta Bic. Se você quiser investir um pouquinho mais, dá pra usar a caneta de nanquim também. É um pouquinho mais cara, mas fica muito bom no desenho. E pra começo, gente, é isso mesmo. Pra começar, é os materiais que não precisa investir tanto pra você começar. Você vai desenvolvendo o seu estilo de desenho e depois com o tempo você pode ir comprando mais materiais, que foi assim que eu fiz pelo menos.
né? Essa aquarela aí que ela foi mais ou menos uns R$300, 300 e pouco. Eu precisei de um bom tempo para conseguir comprar. Eu tive que juntar um pouco de dinheiro, também esperar um tempo que eu pudesse ter dinheiro para comprar ela, para poder comprar. Mesma coisa com os lápis de cor. Um dos lápis de cor que eu uso, se eu não me engano, não vou usar ele nesse desenho, então eu posso falar dele sem dar spoiler, entre aspas. É aquele Super Soft da Faber-Castell, aquele pretinho. Eu gastei um pouquinho mais porque eu sou maluca dos lápis de cor, então eu quis comprar o de 100 cores. Então ele saiu um pouquinho mais caro. Um pouquinho não, bem mais caro. Mas se você comprar uma caixinha menor, ele não é tão caro. A qualidade dele é muito boa mesmo, dá pra fazer desenhos incríveis com ele. E ele é uma coisa acessível, né? Um lápis acessível, realmente bom. Eu vi uma vez uma pessoa desenhando com esse lápis e perguntando o que podia fazer para melhorar, porque os desenhos não ficavam tão bons. Gente, uma coisa que eu gosto de indicar é comprar um papelzinho melhor. Então, a sulfite ela é muito boa, mas ela tem um pouquinho de textura e o lápis fica com aqueles buraquinhos brancos, né? Que aí pode deixar a gente achando que é super feio, que o desenho não fica bom, que você não sabe pintar direito. E na verdade a culpa é do papel. Você pode comprar um papel um pouquinho mais liso. Tem alguns sketchbooks, né, que são esses cadernos de desenhos mais caros, mas você não precisa investir num tão caro. Tem alguns, acho que se eu não me engano é da Tilibra, que chama mesmo sketchbook para desenho. Ele serve para marcador, para lápis e ele não é tão caro e ele é muito bom. Em um dos desenhos eu vou acabar usando ele porque eu uso bastante ele, principalmente quando eu vou pintar com lápis de cor e com marcadores. Eu não sou muito boa em pintar com marcadores ainda, tô aprendendo, mas eu gosto bastante do resultado, de como fica, como é rápido ele faz pintar com eles. Então eu uso muito esse sketchbook. E eu vou mostrar pra eles nos próximos... eu vou mostrar pra vocês nos próximos vídeos, porque eu vou acabar usando ele, principalmente pra fazer personagens no meu estilo. Porque eu vou precisar usar lápis de cor e usar marcador, e ele é um ótimo sketchbook pra isso. Então eu recomendo vocês investirem nele se vocês quiserem investir pra começar a desenhar com uma qualidade um pouquinho melhor. Às vezes nem precisa investir tanto no material, às vezes o papel já eleva bastante o nível do desenho. Para fazer os fios de cabelo e os pelos dos gatinhos, eu uso um pincel bem fininho e eu faço com aquarela mesmo. Eu deixo ela bem... não chega a ser seca, né? Porque é uma aquarela. Mas com pouca água, né? Bem pouquinha água. Pra ficar bem com bastante precisão. E aí eu consigo fazer os fios, fazer pelinho de gato. Eu ainda não sou muito boa nisso. Eu tô aprendendo, principalmente cabelo. Cabelo eu sou péssima em fazer, mas eu tô aprendendo, tô estudando sobre isso. E eu acho que fica super legal com aquarela quando você faz assim, quando você usa pouca água pra deixar a tinta um pouco mais concentrada e você ter mais precisão. Eu decidi fazer o fundo com um verde um pouco azulado, era pra ser um verde água mais ou menos, só que ele ficou bem mais azul do que eu esperava. Ainda assim eu achei uma cor muito bonita. Tem gente que usa o fundo, né, faz o fundo antes de fazer toda a parte do desenho. Então eles passam em cima do lápis mesmo e faz tudo da cor do fundo e depois vai passando a tinta. Eu nunca tentei fazer dessa forma, porque eu tenho muito medo de depois ficar com a mesma cor, sabe? Tipo, eu vou fazer a pele e a pele ficar meio verde. Parece que é uma boa técnica, porque depois você não borra o fundo pra dentro do desenho. Mas eu tenho realmente bastante medo de não conseguir depois trazer as cores que eu gostaria pro desenho. Mas eu prometo que eu vou tentar pra falar se
é uma boa dica, se não é uma boa dica, se dá certo ou não, ou se só para algumas cores, que eu já vi gente usando cores muito clarinhas, tipo um rosa clarinho, um laranja clarinho, e aí eu acho que nessas ocasiões assim dá certo. Agora com azul, verde, essas coisas assim eu não sei mesmo, então temos que dar uma olhadinha. Eu vou fazer o teste e aí vocês vão saber. Comecei agora a usar o lápis. Esse é um lápis da Posca, mesma marca daquelas canetas super caras que pintam em todos os lugares e fazem vários desenhos. A maioria dos vídeos de customização das pessoas que você vai ver por aí é usando Posca, e esse é um lápis da Posca. Eu comprei ele já tem alguns anos. Em um momento que, se eu não me engano, eu saí de uma empresa e ganhei um dinheirinho a mais, decidi investir nesses lápis. Eles são caros também, só que eles são muito bons. Eles são meio cerosos, né, mais oleosos do que a maioria dos lápis que a gente tem acesso. A única coisa que eu acho que ele não mescla muito bem uma cor com a outra quando você vai passar um lápis em cima do outro. Mas tirando isso, eu acho ele extremamente bom. Muito perfeito mesmo. Eu ainda não sei fazer os micro detalhes com aquarela. Talvez até me falte pincel para isso. Então por isso que eu tô fazendo com lápis. Só que eu não gosto também de usar muito lápis nesse papel de aquarela, porque eu acho que ele fica com muita textura. Então fica aquelas... dá pra ver a textura do papel quando você passa o lápis, sabe? Então eu não curto tanto, mas eu achei que nesse desenho até que ficou legal. Até porque eu não usei tanto lápis assim. Como eu disse, eu usei o lápis pra fazer mais sombra, porque eu achei que a sombra tava muito pouco, tava muito clarinha, quase não dava pra ver esse contraste de luz e sombra. Então eu usei pra fazer mais sombra em tudo. Eu pintei as unhas as minhas unhas do desenho, da mesma cor das unhas que eu tô fazendo o desenho, porque eu achei que ficou uma cor super legal. A unha que eu tô usando neste desenho, ela é de gel, mas normalmente as minhas unhas ficam desse tamanho mesmo. Só que eu acabei quebrando algumas unhas e decidi fazer unha de gel. Fiz em casa mesmo, eu mesma fiz, por isso que não tá tão bom. Mas essa é de gel. A maioria das vezes vocês vão ver a minha unha normal mesmo. Por enquanto ela vai estar bem pequena e depois ela vai crescendo e vocês vão conseguir acompanhar. Eu sei que muita gente não vai ligar pra isso, vai achar super besteira, mas é uma coisa que eu gosto muito e pra quem gosta dá pra também acompanhar. Eu vou finalizando também os pelinhos dos gatos. Eu achei que o aquarela não ficou tão nítido, ou então ficou muito espacinho branco, por exemplo, na areia eu achei que ficou muito espacinho branco. Então eu acabei finalizando com o lápis mesmo. Provavelmente também estava faltando um pincel mais fininho, eu tenho que comprar, eu não tenho. Mas eu usei pouco lápis também, foi só pra dar um pouquinho de definição e cor nos pelinhos. Eu uso um apontador que deixa a ponta do lápis bem fina
Ele é como se fosse um apontador elétrico, só que ele é de manivela. Então ele é mais barato porque não é elétrico, também não precisa de bateria, nada disso. E ele é muito melhor porque ele deixa a ponta bem fininha, ele não é igual aqueles apontadores convencionais. Eu acabei não mostrando nesse vídeo, mas já que eu falei agora, no próximo vídeo que eu usar lápis eu vou mostrar com certeza. Eu senti muita falta do barulhinho do lápis e dos pincéis no vídeo. Por isso que eu pretendo também fazer a parte falada junto com o desenho. Essa caneta que eu tô usando, ela é uma da Unibom, da Sigma. Ela é muito boa. Eu comprei um kit dela com algumas cores só porque eu queria uma caneta branca e na internet eu não achei. Eu só achei assim, então eu comprei e uso algumas cores. E o desenho final ficou assim. Eu acabei achando que faltava algumas coisinhas depois que eu parei de gravar, então eu decidi fazer mais algumas coisinhas. Coloquei o brilhinho nos olhinhos, arrumei um pouco dos pelinhos que tava me incomodando um pouco. Não lembro se eu fiz mais alguma coisa, mas é isso. Só pra mostrar como ficou, já que eu mudei depois de acabar. E é isso, gente. Obrigada por assistir. Deixa uma curtida, por favor. E se inscreve. E até o próximo vídeo.